Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos falar aqui do pastor Daniel Lopes. Foi um comentário aqui do Leonardo Borges, oficial, certo? E ele falou, fez alguns comentários que nós vamos dar uma olhada, né? Qual que é essa questão, né? Hoje a internet tem algumas figuras que aparecem aí, né? Tem muitos pastores, né? Teólogos, etc e tal, né? Fazendo assim, o que deve fazer, né? Fazendo sua propaganda, aparecendo, divulgando, né? São muitos escritores, etc, etc. E vamos conversar sobre tudo essa questão. Então você vai ver o que eu acho hoje do Daniel Lopes. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da ordem, sou aqui do Sul, como você está vendo, né? Da Ordem Maçônica Universal. Na verdade, eu sou do Grande Oriente do Brasil, né? Mas eu me dirijo à maçonaria como uma corrente de expansão de conhecimento. Então, está chegando aqui pela primeira vez? Faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixa o like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pela Palladio Recursos Financeiros. Se você quer alavancar o seu patrimônio através do consórcio imobiliário, através do consórcio de forma geral, entre em contato com um especialista que ele vai te dar estratégias fantásticas, certo? Que vão mudar a sua vida, né? Tem que planejar, né? Fazer aqui, ó, que nem eu falo nos meus e-mails, né? Pensar no futuro é agir no agora. Então, faça uma ação positiva e converse com um especialista da Palladio Recursos Financeiros. O link está aqui embaixo, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no comentário, né? Precisamos falar do Leonardo Borges, precisamos falar sobre Daniel Lopes, um pastor entendido de ocultismo, certo? O cara está onipresente nos podcasts dizendo que a maçonaria, segundo os maçons, né, aspas, vem de Atlântida. Olha que interessantíssimo, como eu falo, né? A partir daí começa a desdobrar uma série de análises sobre coisas que ele, logo de início, confessa não ter vivenciado. Eu percebi que não existe nenhum react sobre o pastor e ele tem saído limpinho das asneiras que diz, pô. É óbvio que cada um acredita naquilo que lhe convém, mas acho que já está na hora dos maçons inteligentes e proeminentes participarem deste debate público, não só defendendo a honra da sublime ordem, mas também ensinando aqueles que, infelizmente, são reféns de um algoritmo de viés sensacionalista. Nossa, falou tudo aqui, hein, cara? É triste esse negócio. É, Desta feita, inicio a campanha Fatos Maçônicos no Vilela. Opa, obrigado. Você tinha feito uns comentários assim já, Leonardo Borges. Vamos ver, né, cara? Vamos ver, né? Eu fico aqui. Primeiro tem essa problemática, né? Eu sou aqui de Curitiba, Paraná, como eu falei, né? Então a gente fica um pouco fora do circuito aí, né? Do circuito mais assim badalado, podemos pôr, dos podcasts e tal, né? Esses tempos eu fiz aí um podcast que foi muito bacana, né? Foi muito bacana lá no Bunker X, o Bunker X, lá dos queridos Afonsos, né, dos Afonsos. Então foi bacana isso daí, foi muito legal, né? Foi uma visibilidade legal, eu gostei muito, né? Falar um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto tanto, que é a maçonaria. Né? Mas vamos atentar aqui a questão, que é a seguinte, né? Primeiro, eu não acabo não seguindo, né? Apesar de trabalhar aqui na internet, fazer os vídeos, não sigo muita coisa. Sim, obviamente não sou um total alienado, né? Já vi uma ou outra coisa do pastor Daniel Lopes, que, como ele falou ali, né? O viés do algoritmo, o algoritmo acaba trazendo, certo? E tem muita gente que vai nessa linha, né? Nessa linha conspiratória. Então, eu acho interessante, né, cara, essa questão, se você observar, que nesse comentário, né, vou me basear segundo o comentário aqui do Leonardo, né, que seria, a maçonaria teria vindo de Atlântida, né? Olha que questão interessante, né? Se você observar as raças raízes, tem um livro que eu gosto muito, que é do Eduardo Churret, né, que é Os Grandes Iniciados. Ele faz um preâmbulo lá, ele fala das raças raízes, esse tipo de coisa, né? Que seriam os Atlantes, né? Seriam os Hiperbóreos, né? Seriam os Arianos, etc, etc, etc e tal. Né? Que ele faz a diferença lá das raças por cor, né? Os vermelhos, os negros,
os brancos, né, etc, etc e tal. Tem lá no livro, né, faz muitos anos, é um livro que eu sempre recomendo, né, porque ali faz um paralelo, né, entre as pessoas que alcançaram determinado nível de consciência, né, ou são propriamente divindades, lá fala de Jesus, fala de Dionísio, etc e tal. E cada um leia e faça a sua consideração, a sua síntese do que entendeu, né. Então, eu acho importante, né? E lembrando que dentro da questão das mitologias, né, sempre se existiram é ótimo, né, mas sempre existiram essas raças que seriam mais ou menos uma metáfora, né, uma metáfora ou uma visão, né, que nem na Atlântida, por exemplo, ele está no Timeu, se eu não me engano, né, que é o livro de Platão, que ele conseguiu vislumbrar, né, então ele conseguiu vislumbrar, alcançar, né, uma visão de uma raça que seria uma raça meio que perfeita, uma oitava acima, podemos pôr, ou um próximo desenvolvimento, ou uma questão mais sutil assim do que viria a se tornar o homem material, certo? Então existem de fato essas histórias, né? Você tem o povo hiperbóreo que eu gosto muito, né? Hiper, né? Além, bóreo, norte. Então existiria uma raça que seria uma raça perfeita, né? Que eles estariam assim um nível mais alto do que a gente, assim, resumidamente falando, estariam muito mais próximos à divindade, né? Seriam os homens perfeitos, certo? Então tem histórias, eu gosto muito, né, do deus Apolo, por exemplo, né, diz que até o deus Apolo visitava os hiperbóreos, né, e isso daí está dentro da mitologia grega, é muito interessante, né, uma raça além do norte, né, eles estariam no meio das montanhas, né, basicamente num local onde existia uma floresta, etc, e tal, e seria um mundo perfeito na materialidade, certo? Ou uma coisa um pouco mais sutil, e o Apolo periodicamente fazia visitas a essa população, a esse povo. Então tem essa história, né? Tem essa questão aí, que daí, claro, eu inclusive já falei do povo hiperbóreo, acho que no meu livro A Tradição Maçônica, deixa eu dar só uma olhadinha, ou foi no Raízes da Sabedoria? Aqui, não foi, não foi nesse aqui, estou vendo o sumário, não foi nesse livro, não. Acho que foi no Raízes da Sabedoria ou na Arte, não, deixa eu ver se foi isso aqui. Eu acho que é nesse aqui, Raízes da Sabedoria. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só para a gente conferir e não falar aqui. O Mito Hiperbóreo, aqui, a página 158. Está nesse livro. É que às vezes você vai escrevendo tanto, né? As histórias elas acabam. 158 aqui. Aqui. Então o mito hiperbóreo. O mito hiperbóreo. Então eu conto essa história, né? Que seria um povo além, né? Vamos entender assim, falando em música, né? Tem as oitavas, né? O ser humano seria numa oitava central, existem as oitavas abaixo e as oitavas acima. Quanto mais acima, vamos pôr desse jeito, mais sutil, mais próximo à divindade, cumprindo aquele papel que o Santo Agostinho falou, né, que a verdadeira felicidade está próxima à divindade, próxima de Deus, como ele falou, porque era cristão, obviamente. Então, o que que acontece, né? Eu acho, né, que existe aquela questão que é muito interessante, que o Cortella fala, né? Ele fala assim, né, que você falar de uma coisa, né, você fala de dentro, né, de uma coisa, né? Então, por exemplo, eu sou um maçom, né, sou um estudioso da maçonaria, né, participo aí da maçonaria há algumas décadas, podemos pôr, né, na verdade, dediquei minha vida a um entendimento assim mais profundo na questão dos rituais base, né, do surgimento da maçonaria, da antropologia, conheço com bastante profundidade, conheço os graus superiores todos, né, sou graduado nos últimos graus de várias linhas, né, então eu estou falando de dentro da maçonaria, certo? Não sou uma pessoa que está falando de maçonaria e que é de fora. Então, meu ponto de vista é baseado em documentação, né, até nas histórias que a maçonaria conta, e também no convívio, né, e em revisões que eu faço, analiso livros, né, eu escrevi vários livros aí que falam dos graus superiores, com um aprofundamento do que se tratam, as metáforas, as lendas, que trazem, na verdade, né, a maçonaria trabalha com muitas lendas, né, e na verdade, o que acontece? A pessoa ela tem que ter uma determinada qualificação para ter um entendimento sobre isso. Primeira qualificação é fazer parte de determinado grau, né? Porque a maçonaria em si, ela pega uma pancada de ensinamentos que são
ensinamentos tradicionais, né? Ensinamentos públicos. No entanto, ela busca e faz com que as pessoas aprofundem-se, né, naquela metáfora que determinado grau fala, de repente, né, fala lá, tem graus que falam lá dos cavaleiros templários, da injustiça que eles acabaram sofrendo, né, mas é uma metáfora para falar que existe uma justiça aqui nesse mundo físico e no mundo superior, né? Isso aqui é só uma... Olha, é o pelinho que está na ponta do iceberg que eu falei para vocês, certo? Então, carece, de fato, a pessoa vivenciar, né, receber uma iniciação naquele determinado grau e procurar receber a doutrina, né, e procurar aprofundar-se na doutrina, certo? Então, fica muito difícil, né, e geralmente as interpretações ficam equivocadas, certo? Quando a pessoa não tem um conhecimento base, que é o próprio, como aqui, uma pessoa que não é de fora, um pastor que não é de fora, e ali já como é que é? Já me causa uma estranheza, na verdade, como você comentou, né? Estou me baseando no comentário, que é o entendido e ocultismo, né? O que é o tal do ocultismo, né? É uma linha que surgiu a partir de 1775, né, com a morte do Eliphas Levi, né, mais ou menos aí ele começou, era um padre, né, o Eliphas Levi, para quem não sabe, era um padre que viveu em Paris e deixou de ser padre e começou a se dedicar a estudos mais profundos, principalmente da linha do judaísmo da Kabbalah, né, da doutrina da Kabbalah, e fez seus comparativos, né, e depois surgiram, né, os seus seguidores, as pessoas que começaram a aderir a essa linha de entendimento, esses são os ocultistas, certo? Então você veja, maçonaria, estruturalmente, se a gente analisar, ela se iniciou de forma contemporânea, mais homogênea no mundo, 1717. As doutrinas, na verdade, se a gente pegar todos os rituais antigos, documentos que a gente tem, né, você vê que elas acabaram se desenvolvendo e praticamente, né, creio eu, 90%, eu acho que 100, inclusive 100% das linhas tradicionais, que existem linhas liberais, né, existem outras linhas da maçonaria, né, mas os rituais ligados à tradicionalidade da maçonaria, eles surgiram entre 1730, mais ou menos, até o final, até 1801, né? Que a gente pode começar ali, por exemplo, a formação do rito moderno, né? Que foi em 1726 e culminou lá em 1726, como eu falei, né? E terminou lá em 1785, né? Com a entrega lá do relatório do Grande Capítulo Geral da França, né? Trazendo toda a síntese do que é o rito moderno, né? Você vê as formações, por exemplo, da Grande Loja de Bordeaux, né? Que tinha lá o Adoniran, certo? Daí você vê o Catéchisme de Franc-Maçon, né? Que é de 1740, né? Você vê algumas questões que elas foram se consolidar no final, né? O Requête précieux de la maçonnerie dynamite, né? Que é o cânone, né, do rito adoniramita, por exemplo, ele tem a primeira versão, que fala do grau 1, 2, 3 e 4, né, no caso seria aprendiz, companheiro, mestre, mestre, perfeito, diferente do que a gente vê hoje, né, ele é de 1871/72, daí você tem a versão 2, né, que daí traz os outros graus, né, é de 1783. Então você vê, né, daí nós temos o rito, a consolidação lá do Supremo Conselho de Chartres em 1801, certo? O ocultismo é posterior, né, mais ou menos ali no final, né, nos últimos 15 anos ali no século XIX, 1875. Né? Então falar, né, e traz muita coisa. Por que eu estou falando isso? Né? Porque a maçonaria não é um ocultista, não tem nada a ver. Pessoas que fazem essa análise estão misturando, por exemplo, como é que é? Aquele tartar, sabe aquele tartar, que é aquele peixe cortadinho, lá, temperadinho, que é uma delícia, na verdade. Estão misturando tartar com macarronada, certo? Não é que não fique bom, não sei, né? Tem até uns pratos aí de frutos do mar, mas são coisas bem distintas. Eu estou falando assim da coisa tradicional. O tartar, se eu não me engano, é do Chile, né? Ou, não sei se surgiu no Chile, mas aqui, por exemplo, onde eu moro, é muito famoso e se diz muito do tartar do Chile, etc. Tal. E a pasta, na verdade, é italiana, então você está misturando as coisas assim que não tem nada a ver, né? Pode surgir uma outra coisa, mas como é que é? É uma degeneração daqueles pratos originais,
certo? Então, tem que se tomar muito cuidado, né? A maçonaria, ela tem toda uma diretriz, tem toda uma doutrina, pô, experimentada há séculos, né? A pessoa tem que ser iniciado, tem que receber a doutrina, ler a doutrina, entender, compreender e fazer com que essa doutrina faça parte de sua natureza para que tenha uma conduta que leve ao conhecimento mais interno que existe, certo? E daí surgem essas questões que, na verdade, levam à degeneração, que é um problema, né? E hoje, como você falou, existe muito essa questão do algoritmo, né? As pessoas têm as suas, como é que cada um tem a sua opinião, hoje em dia, né? Então tem a sua opinião, não há problema, cada um fala o que quiser, né? Hoje, como eu falo, a grande questão da internet, ela é muito, eu acho fantástica, eu vi a internet nascer, trabalhei desde o começo com a internet, né? Quando surgiu a internet assim de uma forma mais profissional, né? Eu trabalhava aquelas fitas DAT, tinha que fazer como é que é, as gravações, fazer transmissões pela internet, cara, nossa, era um desafio, cara, um desafio. Nossa, passava uma hora, o que a gente faz hoje aí em, sei lá, minutos, né? Que nem eu subo um vídeo meu, para subir no canal, né? Um vídeo de 10 GB, por exemplo, mais ou menos que dá isso daí. Nossa, você sobe em 3, 4 minutos. Né? Antigamente, para você transmitir, eu acho que não era nem 1 giga, era 500 mega, alguma coisa do tipo, né? Para quem entende. Nossa, levava uma hora. Então você veja quanto a gente evolui. Então a internet de fato é muito boa. No entanto, ela dá vazão, né, a opiniões diversas, né? Cada um fala o que quer, né? Mas cabe a cada um de nós que somos, no final das contas, consumidores desses conteúdos, fazer uma pesquisa e ver o que as pessoas estão falando. Né? Não dá para aceitar tudo, né? Não dá para ir junto no embalo, né? Como você fala no português. Não dá para no embalo de qualquer um, então tem que tomar cuidado, né? E eu agradeço aí ao Leonardo Borges, né, pelo comentário, né? E de fato, né, não, a maçonaria não teve início na Atlântida, né? Se você pensar na questão dos construtores, eles são muito mais antigos, né? Desde o desenvolvimento da humanidade, como eu falo lá nos meus livros, só dá uma olhadinha também, lá no meu site, tem um link na descrição, né? Falo do começo da maçonaria, tem essa linha, né, que é a linha dos operativos, que essa linha, na verdade, é antiguíssima, se perde, né, na areia dos tempos aí, certo? Lá nas brumas do tempo. Porque sempre existiram construtores e em determinada época da humanidade eles começaram a se organizar. Né? Depois nós temos aí o desenvolvimento de departamentos, podemos pôr, como o Colégio Fabrorum, né? Romano é mais conhecido talvez, né? Que veio junto, né, com o desenvolvimento do Império. Então existiam depois na Idade Média as guildas, né, as guildas dos construtores. Essa é só uma linha, né, que a maçonaria acaba se baseando. Então a maçonaria em si, ela busca trazer esse conhecimento tradicional inspirada, né? A embalagem que se utiliza é do construtor, certo? Nós não somos os mesmos construtores, né? Naquela reunião base de início da maçonaria, os cabeças da ideia, da história lá, segundo consta, pô, eram o Anthony Sauer, primeiro grão-mestre, né, na Inglaterra, né, que era um bibliotecário, ou seja, uma pessoa ligada à intelectualidade. Depois nós tínhamos o Jean-Théophile Desaguliers, né, que era um cientista ligado à Royal Society, era um doutor, né, um doutor em direito canônico, inclusive, né, ligado à igreja anglicana. Nós tínhamos o George Payne, né, que foi o segundo grão-mestre, que era um comerciante, né, uma pessoa proeminente naquela ocasião, e o reverendo James Anderson, que era um estudioso, né, era um teólogo, né, um pastor presbiteriano. Certo? Então, tem que se ter ideia tem que se ter conhecimento disso daí que eu venho divulgando faz muito e muito tempo. Bom, nesse vídeo de hoje vamos ficando por aqui e cada um tem a sua opinião sobre as coisas, né? Mas fica a seu critério pesquisar, né? E entender de fato, né, que muitas coisas do mundo antigo, das mitologias, são metáforas, né? Elas podem refletir, na verdade, né, uma determinada ideia, certo? E fazem parte de uma determinada realidade, inclusive, certo? Mas nesse caso aqui, infelizmente, podemos pôr, né, que maçonaria não vem dos Atlantes, né? Se viesse com uma cultura, né, que também não tem nada, é só lá no Timeu. Se você duvida que eu estou falando, vá lá aonde surgiu a história da Atlântida? Lá com Platão. Então, melhor coisa que existe no mundo é você conhecer o documento base, o cânone de determinada história.
certo? Então, siga meu conselho que, ó, você não vai se arrepender. Nesse vídeo de hoje vamos ficando por aqui e aguardo você no nosso próximo encontro. E não deixe de conversar com o especialista da Palladio Recursos Financeiros. Fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.